mesmo. Antes disso ele te deixou sem escolha. Desde quando você se sente jornalista? Desde... Agora o Theodore Van Fick é difícil pra... Como é ele? Não, foi não. Ele era o navegador, né, do avião que jogou a bomba atômica em Hiroshima. E eu gosto dos assuntos históricos, assim, e esses personagens também, porque às vezes a gente trata a história como uma coisa muito, como uma abstração, uma coisa muito genérica, um fato, assim, os americanos soltaram uma bomba em Hiroshima, mas alguém teve que ir lá no avião e apertar, né, soltar a bomba. Então a gente foi atrás desse cara lá eu achei até na época o telefone foi a coisa mais banal, né? Às vezes penso assim, pô, foi difícil falar, não, eu peguei no catálogo telefônico. E na informação liguei, deu o nome do cara, era ele, a casa dele, telefonei, ele atendeu. Aí eu disse, eu sou um jornalista brasileiro e tal, não sei o que, será que o senhor receberia aí para entrevista? Ele aceitou, eu fazer uma matéria fantástica e fui lá e entrevistá-lo. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu gosto de fazer e é fascinante do jornalismo, é você às vezes ouvir essa palavra de gente que foi testemunha e personagem da história, né? Não é você ouvir um relato de segunda mão, é aquele cara, ele estava lá, ele viu a bomba explodir em Hiroshima. Então, nessa mesma viagem a gente fez, ou foi em outra viagem, um cientista americano que participou da fabricação da bomba e ele chorou na entrevista. Foi forte esse negócio, porque era um militar, um cientista, né? Quando ele começou a falar dos mortos de Hiroshima, ele caiu em prantos, assim, já era um velhinho de 80 e tantos anos, e foi uma cena forte, assim, ele pensando nos inocentes que morreram, né, na explosão da bomba, que é uma situação de guerra ali também, você não pode, né, ficar também, na hora você não vai mirar, vão morrer 10 inocentes ali, então eles não levam muito em consideração isso. Naquele momento os Estados Unidos acharam que se soltasse uma bomba em Hiroshima iam obrigar o Japão, e Nagasaki depois, iam obrigar o Japão à rendição, né? Então foi isso, mas aquilo criou um drama humano também, né? Tanto é que esse cientista ele chora até hoje pelas vítimas de Hiroshima. E o último aqui, o Carl Bernstein, que foi o último Cofacof, como foi isso? Não, isso aí foi também, eu tentei até me controlar para não dar uma de tieta em cima dele, porque esse cara é o maior jornalista, o maior repórter, vamos dizer assim, que realizou o sonho de todo repórter, que é derrubar um presidente, né? Eu acho que a gente, um repórter que se preza, tem que sonhar em derrubar, pode ser o presidente do Flamengo, que seja, que se não for o presidente da República. E ele conseguiu, ele com o Bob Woodward, né, a dupla de jornalistas do Washington Post, levar adiante aquela investigação sobre o caso Watergate, que em última instância terminou provocando a renúncia de Nixon. E essa foi outra lição também, eu perguntei a ele, olha, você já deve ter ouvido essa pergunta 1 milhão de vezes, eu vou perguntar de novo, qual é o conselho, a orientação que você daria a um jornalista iniciante? Aí ele disse, a gente precisa reaprender a ouvir, isso é uma lição boa, porque ele dizia o seguinte, que a gente, jornalista, geralmente sai da redação com a ideia já pré-concebida sobre o que vai fazer, né? Você vai entrevistar um general, já sai dizendo, não, mas aquele cara é um general de extrema direita, não sei o que, você já entra com todas a visão pré-concebida, então chega lá, você é surpreendido às vezes pela realidade. Então o Carl Bernstein, ele citou isso. A gente reaprender a ouvir, você não pode sair da redação achando que você já sabe o que vai ver. Então, reaprender a ouvir simplesmente. Ele disse, olha, os melhores informantes que eu tive, ele dizendo, foi no caso Watergate, eram assessores de Nixon. Se fosse um jornalista que tivesse preconceito ideológico, vamos dizer assim, jamais se aproximaria dos assessores de Nixon, porque ia dizer, não, mas aqueles caras estão envolvidos também no escândalo, esse presidente é um escroque, não sei o quê. Ele não, ele foi lá, teve a atitude de repórter de verdade, né? E de ouvir e cultivar essas fontes, e terminou fazendo uma das grandes reportagens do século, os dois juntos. Então eu acho que você ficar livre dessa coisa ideológica, se livrar disso, deixa para votar na cabine em outubro, novembro, deixa para votar lá, quando você estiver trancado, você grita lá dentro, faz qualquer coisa, vota em quem você quiser. Agora, na profissão, você não pode se deixar contaminar, porque isso é a receita para o desastre. É a receita, porque quer perder a Copa do Mundo, faz isso, vira um jornalista ideológico, Copa do Mundo jornalismo, né? Vira aquela coisa ideológica, tendenciosa, de você já sair achando que você é o dono da verdade, que você, entendeu? Que aquele personagem é um escroto, é um sacana, que não vale a pena. Não é nada disso. Eu acho que vai ter que se desprender disso. E não misturar preferências políticas e ideológicas com uma profissão. Eu sei que nem sempre é fácil, mas vale a pena tentar. Eu por exemplo, não tenho o menor pudor, pode parecer pretensão. Eu falo assim, eu não misturo uma coisa com a outra, entendeu?
Eu lembro que eu entrevistei até outro dia Newton Cruz, general, e eu disse a ele isso na saída, olha, eu vou dizer uma coisa ao senhor, o senhor me interessa tanto como personagem jornalístico, quanto o Luiz Carlos Prestes, o líder comunista, aliás, com quem eu fiz entrevistas, aliás. Então eu estou dizendo aqui sincero, não quero bancar o santinho não, mas realmente é verdade. Jornalisticamente, eu acho ele um personagem tão interessante quanto o Luiz Carlos Prestes e vice-versa. Foi uma entrevista pesada, né? Foi tensa, né? Mas é aquilo, eu estava lá fazendo papel de perguntar, não estava lá para julgar, não era bancando juiz, né? O tribunal do jornalista, nada disso. Estava lá para entrevistar um general, tirar as perguntas que todo mundo faria, talvez, entendeu? Eu acho que esse é o papel do jornalista, você tentar, às vezes você tentar ser um médium, assim, né? Meio incorporar, você imaginar o que é que o leitor comum, o telespectador, gostaria de me ver perguntando aqui, o que é que ele perguntaria se estivesse no meu lugar aqui, entendeu? É isso, não é ficar fazendo discurso político e manipulação ideológica, porque é a receita para o desastre, eu acho. Para encerrar, só um último conselho mesmo, depois de tanta aula de jornalismo. Conselho? Eu acho que acho que aquela coisa, em primeiro lugar tem o óbvio, mas parece óbvio, mas não é não, porque nem todo mundo faz isso. Eu acho que primeiro tem aquele cuidado, a curiosidade mórbida, os jornalistas têm que ter uma curiosidade mórbida até, entendeu, sobre as coisas. Você não se deixar contaminar por essa síndrome da frigidez editorial, depois de 10 anos na profissão você achar que nada te comove mais, que eu acho que aí é melhor deixar de fora, sair, mudar de profissão, dá tempo, o Brasil precisa de médicos, de engenheiros, de nutricionistas, então vai fazer outra coisa, não fica atrapalhando o jornalismo, entendeu? O jornalista que atrapalha o jornalismo, né? E você não pode perder essa capacidade de se comover também, né? Se tiver um dia você deixar se contaminar por essa atitude, essa frieza, é fatal para a profissão. E ter o cuidado com o texto também. Eu acho que a gente, jornalista, de certa maneira, é o cão de guarda da língua também, né? Você tem que ter esse cuidado. Paulo Francis dizia isso, que o lamentável é que aqui no Brasil a gente não tinha uma tradição de uma prosa, ele usava essa expressão, uma prosa clara e instruída. É isso. O jornalista pode ter essa função de contribuir para que a gente crie uma tradição de uma prosa clara e instruída, né? Isso é uma responsabilidade do jornalista, fazer um texto claro, porque aqui no Brasil Paulo Francis é que falava isso também, que se confunde muito com essa tradição bacharelesca do Brasil, então a gente confunde muito escrever bem com escrever difícil, né? É coisa de advogado lá de porta de cadeia, acha que escrever difícil, você está escrevendo bem. É exatamente o contrário. Os grandes textos são claríssimos, né? Os melhores textos jornalísticos são os mais claros. Se você escreve alguma coisa, você tem que ler 3 vezes para entender, então tá ruim, refaz e começa de novo, porque se você está tendo dificuldade, imagina o leitor. Em televisão, especialmente, é pior ainda, porque você não tem tempo de voltar, né? No jornal, o leitor ainda relê, em televisão não, se você não foi claríssimo ali de primeiro, o leitor já perdeu a mensagem. Então eu acho que é isso, esse cuidado com o texto, a curiosidade obsessiva sobre tudo e essa vigilância para não se transformar num burocrata frio diante dos fatos. Com essas 3 coisas aqui, eu acho que você já tem 90% para ser jornalista.